Ó, passou um carro. O muro. A base do poste aqui. Que negócio louco, né? Não. Nossa, passou dois. É por causa disso aqui, ó. Isso mesmo. A gente tava editando esse vídeo aqui e a gente percebeu que a gente não explicou muito bem o que foi isso tudo que a gente mostrou aqui, né? Que aconteceu ali. Então eu tô olhando aqui porque eu pesquisei certinho pra falar da forma certa a explicação do que aconteceu ali. E basicamente o que aconteceu é o mesmo fenômeno de uma câmera escura que foi o que originou projetores e principalmente câmeras fotográficas, né? Hoje em dia ainda existem câmeras que usam esse mesmo princípio. Então, tipo, basicamente o que aconteceu é que o meu quarto virou como se fosse uma câmera gigante e ali o guarda-roupa, a tela onde estava sendo projetado a imagem dessa câmera. Porque assim, tem um buraquinho muito pequenininho, fininho, que a luz passa por ali. E aí, por esse buraquinho ser tão fininho, a luz passa e ela projeta. Quando ela bate no meu guarda-roupa, ela projeta a imagem que tava do lado de fora, só que espelhada e de ponta cabeça. Que é o mesmo princípio do olho também, né? Que é a mesma coisa que acontece no nosso olho. Tipo, a gente também recebe a imagem espelhada de ponta cabeça, só que a gente tem uma outra parada, que eu não vou saber falar certinho o que é, né? Mas o nosso cérebro, daí, ele interpreta a imagem do jeito certo pra gente enxergar ela do jeito certo. Nas câmeras que tem esse princípio, elas têm um espelho dentro também, justamente porque a imagem vai chegar para elas desse jeito e aí ela bate no espelho, aí o espelho faz a parada ficar certa e aí a imagem é capturada certo e não de ponta cabeça. Só que ali não tem essa parte do espelho e também não tem a parte do nosso cérebro para processar a parada e virar do lado certo. Então fica tipo o que tá ali do lado de fora, a gente vê de ponta cabeça e invertido. E a gente achou muito louco porque é uma coisa assim, precisa de uma combinação de algumas coisas para isso acontecer. Tipo, a gente não fez propositalmente, você consegue criar esse efeito propositalmente, mas simplesmente assim, eu comecei a acordar lá toda manhã, olhava pro meu guarda-roupa e via tipo uma coisa acontecendo assim. Eu até demorei alguns dias para entender, tipo. É porque na câmera fica com cor, né? Mas Quando a gente tá tá olhando a olhando, olho nu ali, fica preto e branco, parece que é só uma sombra aleatória, né? parece que é só uma sombra. Tipo, nos primeiros dias eu olhei e fiquei tipo, ah, é a sombra da árvore ali batendo e tal. Só que aí todo dia aquilo lá eu percebi que tinha alguma coisa diferente ali, não era só a sombra da árvore, tipo, tava menor. E aí depois eu comecei a perceber. Aí eu falei pro Rafa, ele falou, aí mostrei pra ele, né? Tipo, olha que louco. Tipo, é o que tá acontecendo lá de fora, só que tá de um jeito estranho, né? Aí ele que percebeu que tava de ponta cabeça. E aí a gente começou a reparar, tipo, dava pra ver os carros passando, as pessoas andando e tal, tudo de ponta cabeça. E quando você coloca a folha, que eu coloquei a folha sulfite ali também, dá pra ver com cor a olho nu. Igual vocês veem aí na imagem, com a folha dava pra ver, tipo, o azul do céu e tal. Por isso que eu coloquei a folha ali. Então, muito doido. Tipo, é um fenômeno de câmera escura que acontece espontaneamente no meu quarto. E aí a gente ficou brisando nisso e filmou pra vocês. E agora eu vim aqui explicar. Foi engraçado porque, tipo, não muito tempo atrás, a gente tinha ido assistir Interestelar no cinema de novo. Daqui a pouco vai aparecer no vídeo a gente falando um pouco sobre isso. A gente ficou tipo, nossa, meu Deus, é muito interestelar isso tá acontecendo. Uma brisa inexplicável, assim. Não é inexplicável, né? Tipo, aí quando eu tava olhando, o Rafa colocou, tipo, a trilha sonora do Interestelar, assim, pra contextualizar o que tava acontecendo. Tipo, porque eu tava, nossa, meu Deus, como assim? Um fenômeno. Aí o Rafa colocou a musiquinha. Mas é isso, eu queria só fazer esse parênteses pra explicar, né? Pra não ficar fora de contexto aí essas brisas que a gente mostrou e vamos voltar pro decorrer do vídeo. Nossa, é a luz mais forte do mundo. Uma brisa. É? Acho. Não põe. Aí. Nossa! Agora a gente vai fazer um brownie, que é um brownie simplificado, que é rapidinho de fazer. Aí o Rafa teve uma ideia, que foi
fazer... Porque assim, o brownie você corta e depois em quadrados, né, assim. Aí a ideia do Rafa é fazer uma ganache artesanal aqui em casa, pra daí, sabe que é aqueles negocinhos que você aperta assim, consegue desenhar em cima dos doces. A gente vai fazer uma dessa e a gente foi lá comprar chocolate que precisa pra fazer, chocolate creme de leite. E aí em cada quadradinho a gente vai fazer um persona meu, pra ficar um brownie personalizado, customizado com o meu persona. Vamos ver se vai dar certo. Vou mostrar a receita do brownie, que é facinho de fazer. E se vai dar certo eu fazer o persona. O que tem que fazer é quebrar 4 ovos. Enquanto isso, o Rafa tá cortando o chocolate pra fazer o ganache. Daí coloquei os 4 ovos, aí mistura com 320 gramas de açúcar. Tem umas formiguinhas no meio, mas faz bem pro olho. Que louco, tá louco? Então, daí agora tá quase pronto aqui. Deixar ele bem cortadinho. A gente vai misturar uma barra com meia caixinha de creme de leite. Daí se quiser fazer a caixinha inteira tem que ser 2 barras. Pra ficar 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite. Depois a gente mostra aqui na hora de misturar. E é bem simplesinho, né? Só 2 ingredientes e acabou. Umas gotinhas de essência de baunilha. Quantas? Ah, é o tanto que você achar. Daí você vai bater isso até ficar tipo uma espuma branca. Aqui a gente vai jogar meio creme de leite. Todo o chocolate que foi colocado. Daí como a gente não tem micro-ondas, né? A gente vai ter que fazer no fogo, né? Daí tem que ficar mexendo o tempo todo. Virar uma coisa assim. Agora é esperar e ficar mexendo. Quando tiver melhor a gente volta a gravar. Olha lá, agora tá quase. Quando não tiver mais nenhum chocolatinho ali, pedaço de chocolate, daí é só desligar e colocar na geladeira. Agora eu vou colocar aqui 100 ml de óleo normal. E vou bater mais um pouco. Bom, agora tá pronto aqui, já tá numa consistência legal. Daí a gente vai colocar dentro do pacotinho aqui. Que depois a gente vai fazer um furo bem aqui, pra poder usar ele tipo uma bisnaga assim, pra poder fazer o desenho. Como a gente usou só uma barra, vai ficar pouquinho. Mas se fizer com 2 barras, ou às vezes 500 gramas, daí fica bem mais... A gente vai fazer pouco brownie, então não precisa também de tanto. Como o desenho é um traço fininho, acho que vai dar certo. Então daí a ideia depois é pegar aqui, né, quando ele estiver já esfriado, e usar bem essa pontinha aqui como a ponta do lápis, né, digamos assim. Agora eu vou pôr 170 gramas de chocolate em pó. Daí, uma coisa que eu acho legal é que o cara da receita falou que pode ser Nescau e tal. Só que esse aqui, ó, chocolate do Padre, é um chocolate muito bom pra fazer essas coisas, porque ele não é muito doce, ele tem 50% de cacau. Aí eu acho que fica mais equilibrado, porque já vai um monte de açúcar na receita, né? Aí a última vez que eu fiz com esse ficou bem bom. Aí eu recomendo esse chocolate pra fazer essas coisas. Agora eu vou colocar 130 gramas de farinha de trigo. Daí agora é só bater. Aí nesse momento de bater, você não pode ficar batendo infinito, porque senão ele não fica no jeito certo. E se a massa você vê que ela ficar pesada, é porque tá certo. Tem que ficar pesada a massa do brownie. Por isso você não pode ficar batendo muito, senão ela vai ficando mais leve, aí não vai dar certo. Legal, hein? Liga o forno pra mim, tem que ser pré-aquecido. Agora eu liguei o forno, que eu não tinha ligado antes, já era pra ter ligado, mas pra ele pré-aquecer. Você também prepara onde você vai colocar o brownie pra assar. Aí eu pego uma forma, manteiga nela assim no fundo. E depois você vai vir com papel manteiga, colocar a manteiga pro papel manteiga grudar certinho. Aí você coloca o papel manteiga certinho assim. E depois você coloca a massa e coloca no forno. Esse aqui é o papel manteiga. Aí você vê mais ou menos o tamanho. Não precisa ficar perfeito, né? Um pouquinho maior, porque ele vai dobrar ali nas paredes.
Daí você só cobre o bolo. Certinho. Vou despejar o que a gente fez ali, ó. Daí só espalhar pros cantos, melhor aqui, for mais profundo. Agora é só colocar no forno, ficou bem bonitinho aqui, ó. Uhum. Aí o forno já tava pré-aquecido, como eu falei. Deu certo aqui a ganache. A gente vai fazer o furinho aqui. E... Mas aí sua ideia é fazer um grandão ou em quadradinhos? Então, daí agora você que tem que saber, na verdade. Né? Quadradinhos vai ficar legal, né? É, mas vai ser mais difícil, eu acho. A gente decidiu que a gente vai fazer um persona grandão e depois cortar e cada pedacinho vai ficar com um pouco de esforcinho. Será que tem que ser maior? Porra, vocês são combinados. E não é que deu boa. Bolinhos decorativos. Com direito a tagzinha. Deu super certo a ideia do Rafa, o ganache que ele fez deu certo. E aí a gente fez o desenho, que a gente tava mostrando aí o processo. E sobrou, tipo, um monte. Ainda bem que a gente não comprou 2 barras de chocolate pra fazer, porque senão ia ficar, tipo, ia apodrecer depois de ir na geladeira. Mas deu certo, aí a gente tá inventando coisinhas, colocando em volta e tal, pra usar o máximo que a gente conseguir. É, mas ficou da hora, né? Ficou uma graça. Pra primeira tentativa, né? Aham. Bicho com ganache é a primeira vez que eu vejo, né? Piche com ganache.
gosto mais não, porque eu gosto, acho que na medida. Ah, Eu prefiro mas veio gente, hein? ver um monte de menina e menino. Só duas, Maria. Só duas. Uma cada Eu e o Rafa, a gente foi assistir. Foi pra comemorar algum aniversário de namoro, né? Foi. A gente viu, foi ver o que tava passando no cinema e tava passando Interestelar, aniversário de 10 anos do filme, no IMAX. Aí foi engraçado contar essa história. Porque, tipo assim, a gente viu em cima da hora. A gente falou, vamos no cinema. Aí a gente viu que tava passando Interestelar. Só que já tava lotada a sala. Tipo, todo mundo viu o que ia acontecer e se comprou antes. E aí as únicas cadeiras que tinha era, tipo, na segunda fileira da sala do IMAX. Aí a gente pensou, se tem essa cadeira, né, na sala de cinema, é porque não deve ser tão ruim assim assistir de tão perto. Mas a gente ainda falou, nossa, muito perto e tal, será? Mas, não deve ser tão ruim assim. Aí a gente foi. Aí foi muito ruim. Porque a tela do IMAX é gigantesca. E aí a gente ficou, tipo assim, muito perto. A gente tinha que ficar assim, ó, pra assistir o filme. E aí, dependendo do que acontecia, a gente tinha que acompanhar assim com a cabeça pra ver a tela inteira. E aí, já tava bizarro, assim, porque a gente tava, tipo, muito perto. Aí, quando começou o filme e apareceu a legenda, eu e o Rafa, a gente começou a dar uma crise de riso, porque cada letra da legenda era maior que a nossa cabeça, assim, tipo, como se a gente estivesse vendo as letras desse tamanho, assim, ó. Que literalmente era, porque a gente tava tão perto que a letra ficava assim em comparação. Então foi meio estranho assistir, porque tava muito perto, mas foi legal, porque o filme é bom. Daí tava tendo brindes. Aí a gente ganhou 2, tipo, ingressos físicos, assim, né? Comemorativos, 10 anos e tal. Aí tem a fotinha. Aí atrás tem... É tipo um ticket de colecionador, assim, ó, que legal. Aí tem tudo bonitinho. Tem um lugar pra gente escrever a data, a hora e o ranking. A gente tinha que ter preenchido. Tem que colocar lá embaixo. Vamos preencher depois? Aí a gente ganhou um cada um. Todo mundo ganhou isso. Todo mundo ganhou. Só que não todo mundo ganhou o pôster. Que só ganhava quem o quê? Comprava pipoca grande? Acho que era o combo lá da pipoca. E aí eu gosto muito de pipoca. Então toda vez que a gente vai no cinema eu gosto de comprar pipoca gigantesca. E aí essa vez foi bom, porque quem comprava pipoca gigantesca ganhava um pôster. Foi muito legal. Tirando a parte de a gente ficar tão filme, perto da tela. Foi muito legal menos o filme. Não, o filme é muito bom, né? A gente tá indo na feira mais uma vez. Todas as vezes que a gente vai, a gente filma pro canal. Então, bag aqui da é verdade. Bike Stock. Faz tempo que a gente não vai de novo, mas porque a gente tava viajando, né? Ficou tipo 2 semanas, assim, que a gente não tava aqui no dia da feira. Foi bom porque a gente conseguiu acordar mais cedo. E não tem muita coisa que a gente precisa comprar. Uma coisa que a gente vai comprar que a gente não costumava comprar antes é cúrcuma. Que é uma paradinha que a gente tá fazendo um chá de cúrcuma todo dia de manhã, porque faz muito bem. A gente aderiu a essa. Parece meio que um gengibre, assim, né? A aparência dele é bem parecida. O gosto não, assim, uma cor bem forte, amarela, assim, meio laranja. Daí é isso aí, quando a gente chegar na feira, o Rafa faz takes da feira, como sempre. Eu também vou comprar mel, porque a gente não usa açúcar, pra adoçar as coisas. E banana, abobrinha, rúcula, semente de abóbora, e acho que é isso.
cúrcuma.